microfone do celular, fica à vontade, por favor. Pronto, eu já coloquei para gravar. Depois eu compartilho o vídeo com vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, fazer uma rápida apresentação. Eu tenho uma outra reunião às 11 horas, desculpa, às 10 horas. Então, se caso estender mais aqui, acho que o Cris pode também tocar a conversa aqui, não tem nenhum problema, tá? Mas a gente tem uma reunião, inclusive, com o Igarni, que também é outro parceiro nosso, onde a gente está desenvolvendo esse sistema de informações de recursos hídricos para ele, que tem essa carinha aqui. Vou sair, né, aqui, fazer o login de novo para vocês verem. Aqui a gente pode fazer o cadastro de usuários no sistema. Esse é o nome, né, do sistema, Sistema Integrado para a Gestão de Águas. Na verdade, ele é um sistema de informações de recursos hídricos, e dentro dele tem vários módulos. E o usuário, ele entra, faz um cadastro, ele entra com o login e senha. E daí tem acesso aos módulos. Enfim, tem alguns módulos já prontos e outros em fase de desenvolvimento, mas basicamente tem o módulo de gestão de outorgas, que é a parte de entrada, a entrada de dados, né, dos pleitos de outorgas pelos usuários, e a parte de gerenciamento também dessas outorgas. Então, a gente aqui pode fazer uma nova requisição, como pode fazer o gerenciamento dos processos de requisição e de outorgas de recursos hídricos. Então, tem um módulo gerente e também tem um módulo de usuário, onde ele só tem acesso a algumas funcionalidades aqui, né, para fazer as requisições, né, emitir novas requisições, enviar novas requisições, e também acompanhar como é que está o processo de requisição dele, das requisições que ele fez, e depois que essas requisições elas são convertidas em outorgas, né? São emitidas portarias, as publicações. Então, a requisição ela vira em outorgas e vai para essa área daqui em outorgas para que ele possa fazer renovação, transferência de titularidade. Então, tem outras funcionalidades aqui referentes às outorgas, né? E às requisições. É importante destacar que esse sistema está integrado com o sistema estadual de informações. Então, toda a parte de entrada de dados dos pleitos de outorgas ele é feito através desse sistema, e depois o sistema ele fica acompanhando, ele cria o processo automaticamente no SEI e fica acompanhando todas as etapas, né, até a emissão da portaria, e fica emitindo notificações para o usuário, caso, né, em função do andamento do processo, e também faz toda a parte de validação dos dados aqui do requerimento, né? Então, verificação se a coordenada está no município, se está dentro da região hidrográfica, se caiu dentro de uma autobacia. Dá para saber, por exemplo, se naquela coordenada que ele está pedindo, qual é o balanço já ali, se o balanço ainda tem disponibilidade de água para emitir uma outorga, se já não existe mais. Então, todo esse processo de validação é feito já no momento da requisição, né? E aí ele só consegue fazer o envio da requisição caso passe por todas essas validações. Obviamente, essas validações podem ser controladas, né, pelo órgão gestor, e aí a gente pode flexibilizar essas validações de acordo com o interesse do órgão gestor. E uma vez que essa requisição ela é enviada e se cria, né, um processo de requisição de outorga, e depois que essa requisição ela vira um processo SEI, esse processo ele vai chegar no setor, né, de análise de outorga, onde tem essa particularidade, né, que é a parte da análise do balanço. Análise do balanço, que aí você tem todo um sistema, né? A gente trabalha com um sistema de suporte de decisão, de outorgas superficiais, subterrâneas, e para a qualidade de água também, esses três módulos integrados, né? Por exemplo, o subterrâneo afetando na disponibilidade hídrica superficial, a qualidade de água também afetando na questão de vazão de diluição,
na disponibilidade de água também superficial, que afetam as outorgas superficiais. Então, todo esse sistema, ele integrado, né, dentro desse sistema de suporte de decisão, que hoje tem uma versão, né, desktop, que ela ela faz toda a comunicação, né, com o banco de dados remotos, né. Esse aqui é um projeto remoto, estou abrindo aqui o sistema na minha máquina, mas eu preciso fazer um login também, né, conectar ao servidor, né, ao projeto, e depois eu posso abrir o projeto, trabalho com ele remotamente, faço as análises, gero os relatórios e envio, né, tudo isso de volta ao banco de dados, né? Então, ele é uma versão desktop, mas ela é integrada ao ambiente remoto, né, ao ambiente web. No projeto agora, com a WeGarden, a gente está desenvolvendo uma versão web, né, dessa desktop, né, que é o SSD Outorgas, a versão web que está iniciando, né? Então a gente já tá começando a abrir projeto, né? E trazendo todas essas funcionalidades para uma versão web. Cabe destacar aqui que não dá para trazer tudo, né? Porque tem operações que são realmente mais complicadas, né? Que trabalham, por exemplo, com rasters, né, que são muito pesados, mas depois que a gente cria o projeto e está trabalhando só com a parte vetorial, é tranquilo também levar tudo isso para a web, e é o que a gente está fazendo agora, certo? Então, esse sistema, a gente consegue, né, obter toda a parte aqui através do gerenciador de outorgas, mas deixa eu explicar, assim, em geral, como é que ele funciona. A gente criou as entidades, né, hídricas, né? A gente tem as vazões de referências, né, para cada trecho de rio, para cada bacia, mini bacia dessa, que é uma autobacia. Essa autocodificação é a autocodificação produzida pela base da ANA, onde a nossa equipe também, né, consegue melhorar a densidade de drenagem, caso isso for um requerimento, né, um desejo do órgão gestor, né? Se a base não tiver uma densidade de drenagem adequada, a gente pode trabalhar em outra base, mas seguindo também a lógica da autocodificação, em parceria sempre, né, com o Alexandre lá, e a gente faz toda essa parte, né, de refinamento dessa base também, se for o caso. E a partir dessa base, a gente consegue atribuir, né, as vazões de referência para cada trecho, para cada mini bacia, e com isso a gente tem as entidades hídricas, né, que vão incrementar água, como, por exemplo, reservatórios, incremento hídricos, como, por exemplo, transposição, e as outorgas, que são os usos, tá? Então, por exemplo, vou abrir aqui o gerenciador para que vocês observem uma tabela onde a gente tem todas as outorgas, né? Eu posso, por exemplo, a partir dessa tabela aqui, dar um zoom a um ponto específico, né, para ter a nossa localização. E, antes de tudo, né, esse sistema de suporte à decisão, ele é um SIG, né? Ele é um SIG completo, um SIG que não deve a nenhum outro, né? Como vocês estão vendo aqui, né, com o banco de camadas, tem uma área de gerenciamento das camadas, eu posso visualizar, eu posso editar as categorias, editar as propriedades, né, de cada shape. Enfim, é super completo, né, não deve a nenhum outro. Esse software a gente desenvolveu 100% no laboratório, né? A gente não está usando, por exemplo, o ArcGIS, a gente não está usando o QGIS, a gente não está usando nenhuma extensão. Todas as funcionalidades de processamento foram desenvolvidas no laboratório, então é 100%, né, aqui de desenvolvimento, não tem nada que vem de outra empresa, né? Então é um produto 100% do laboratório. E ele, como falei, a base dele é um SIG, né? Então tem todas as funcionalidades, a gente pode visualizar através de atributos, pode fazer calculadora, pode obter geometria, seleção, enfim, tudo que um software, né, de SIG ele faz. E dentro do SIG
a gente incorporou toda a base do balanço, né? Do balanço quantitativo, superficial, subterrâneo e o balanço qualitativo, certo? Então, a gente consegue, em função das outorgas superficial, subterrâneas e de lançamento de efluentes, a gente consegue fazer toda a parte de emissão de outorgas, né, com a emissão de visualização de resultados. Depois que a gente adiciona, né, simula e adiciona no balanço, a gente pode visualizar os resultados do balanço, perfis, os trechos impactados, os usuários que estão, por exemplo, a jusante daquele lançamento, daquela captação, que são impactados, gerar um resumo de indicadores de suporte à decisão, emitir o parecer técnico automático também, né, que é o PDF. Então, tudo isso foi desenvolvido, né, ao longo de vários anos, né, pela equipe, né, que é esse sistema de suporte à decisão, e tem todas essas funcionalidades, né. É importante destacar, dentro dos projetos que a gente está trabalhando em parceria, a APAC foi do zero, como vocês já sabem, né? Então, a gente desenvolveu toda a parte de banco de dados, todo o back-end, como o front-end também do sistema de suporte de decisão. O sistema de informações de recursos hídricos da APAC, eles tinham um edital já em curso, né? Então, eles contrataram uma empresa onde vai usar todo o nosso banco de dados e também depois a gente vai ter que fazer a integração, né, do sistema de suporte de decisão ao sistema de informações dele. A SEMAR do zero, então a gente está desenvolvendo toda essa parte, inclusive agora no segundo ano Roberto, só para dar contexto, SEMAR é Alagoas, viu, gente? SEMAR em Alagoas, a gente está no segundo ano de convênio, e no primeiro ano a gente desenvolveu o mesmo projeto, né, da APAC, e agora no segundo ano essa parte do módulo de gestão de outorgas completo, né, com toda a parte de entrada, gerenciamento dos processos de requisição, outorgas e o sistema de suporte de decisão, tanto web como a versão desktop, e também esse módulo aqui, que é o de monitoramento hidrometeorológico também, né? A gente vai desenvolver agora para o segundo ano. E a PAC, no segundo ano, a gente desenvolveu um módulo de fiscalização de uso, né, onde a gente tem tanto a versão web como um aplicativo, né, em celular, onde o fiscal ele vai em campo, faz toda a parte de notificação, de denúncia, visita, multa, enfim, todas as entidades, né? Super completo o aplicativo, com parte de mapas, enfim, tudo que depois, se vocês quiserem, a gente pode apresentar o aplicativo, que é bem complexo, né? Tem um monte de coisa ali no aplicativo. E agora, no IGARNE, que é um projeto que a gente começou, a gente está desenvolvendo o módulo de gestão de outorgas com o sistema de suporte à decisão, tanto superficial como subterrâneo. Eles não quiseram trabalhar agora com a parte de qualidade de água. Mas, basicamente, é isso, né, que a gente tem, em linhas gerais, né? Não quero consumir muito tempo também, até porque 10 horas eu vou ter que sair. Mas, enfim, estou aqui disponível para que a gente converse, discuta, e se o Cris quiser complementar alguma coisa, pode fazer. Eu não tenho muito a acrescentar agora, acho até que para aproveitar mais a tua presença, talvez seja importante abrir espaço para as perguntas. Sim. Porque pode ser que tenha um interesse específico em algum foco, percebi interesse em particular da Gisele aí no avanço de entendimento do sistema, mas também ela mencionou alguma coisa no sentido de que queria entender melhor como funcionaram as parcerias com os estados. Aí vocês, por favor, me corrijam e direcionem para o que vocês querem conversar agora. Eu percebo que a gente vai precisar achar uma outra reunião depois de vocês darem uma respirada também, conversarem mais, né? E aí, quem sabe, a gente até aprofunda em detalhamento de alguma coisa dessas aí que o professor Roberto já trouxe, né? Mas é um processo de construção, né? A gente vai se conhecendo, vai percebendo o que pode ter de interesse em comum, e aí, dando certo, como aconteceu com o Pernambuco, que já está no segundo módulo, termina em março, né? Alagoas, que renovou agora, então a gente vai crescendo o time. Então, eu tenho várias curiosidades sobre o sistema, né? Mas, assim, eu acho que isso aí poderia até ficar para depois, né? Caso a gente avance mais.
Mas acho que o principal que eu queria entender, e talvez os colegas também, é como funciona essa parceria mesmo, né, com os estados, e assim, tanto com relação à questão burocrática, né, e também com relação à parte assim de requisitos mesmo, né? Como é que funcionou essa construção do sistema? Porque cada estado tem suas particularidades, né? Eu vejo que vocês já têm um sistema modulado, né? Mas com certeza para cada estado vocês estão fazendo, né? Os ajustes, enfim. Isso. Eu queria entender mais isso aí, acho que para o pessoal também, inicialmente seria mais isso, talvez depois eles tenham outras perguntas também para fazer. Uhum. Nos estados, a gente está trabalhando com convênios, né, é o que vem dando certo, convênio direto com a fundação, nossa fundação de apoio à extensão e pesquisa, no caso aqui a Fundeps, né, que é o órgão, né, que dá o apoio nessa parte para desenvolver projetos, né, em cooperação, né, em convênios. Quando a gente vai por esse caminho, o que acontece? A gente escreve, já tem toda uma documentação pronta, a Fundeps já tem toda essa documentação pronta. No caso da PAC e do IGARNE, o que aconteceu? Esse processo ele tem que passar por uma análise, né, jurídica. Na PAC, como é uma autarquia superior, não vai para, por exemplo, para a PGE, e aí o processo é muito mais simples lá. Né? Uma autarquia independente que o setor jurídico faz esse parecer e aí esse convênio ele sai muito rápido. No caso do IGARNE, esse processo passou pela PGE, demorou um pouco mais, mas foi aprovado e é bem tranquilo. No caso da SEMAR, por exemplo, a PGE já apresentou algumas dificuldades, né? Então, cada estado tem uma particularidade, né? E aí o caminho aqui foi via FAPEAL, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Vocês também têm a FAP aí. E também foi uma alternativa muito interessante, né? Onde, o que aconteceu foi a SEMAR faz o repasse dos recursos diretamente para a FAPEAL, e a FAPEAL consegue pagar em função dos programas bolsas, né? Que é o que a gente precisa, né? Obviamente, é sempre interessante, né, ter um recurso para infraestrutura, que é o que às vezes a gente consegue agregar nesses projetos quando é convênio, a gente consegue agregar recurso para infraestrutura, mas no caso, na SEMAR Alagoas, a gente não conseguiu porque o programa da FAPEAL ele só é possível, né, pagar bolsas para os membros da equipe. Então, tem esses dois caminhos que estão muito bem mapeados, e aí, em cada local, a gente vê, né, o que é possível fazer. Então, basicamente é isso, Gisele. E até para ajudar na descrição também de como funcionaram essas interações internas ali dos órgãos, o Progestão serviu muito como referência nos primeiros acertos, tá? Então, tanto Pernambuco como Alagoas se valeram do Progestão, e aí a gente está nesse momento aí acompanhando como vai continuar o Progestão, né? Mas nesse segundo momento, o governo de Alagoas percebeu o que era de interesse e achou o seu caminho de conseguir assegurar um segundo ano de trabalho com a gente. Mas Alagoas também já está se mexendo para pensar nos próximos módulos, e aí tem uma discussão interna no Conselho Estadual para fazer uso do recurso do fundo estadual para conseguir custear os trabalhos. Então, é uma tentativa de ver como internamente funciona melhor. Como o Roberto disse, cada estado tem sua característica de funcionamento, né? Professor, será que a gente teria acesso a algum desses modelos? Até porque, assim, ó, eu particularmente, Jefferson está falando, eu particularmente não tenho muita expertise na questão de convênio. Talvez, Gisele, até Daniela, que é minha diretora, ela detém um conhecimento, né, mais aguçado nesse processo. Mas se a gente pudesse já ter um instrumento para a gente começar a avaliar, analisar, criando as possibilidades, até porque somos uma autarquia, então não efetivamente precisaríamos passar pela PGE, mas como é tudo muito cuidadoso, devidamente construído, é bom que a gente já comece a se debruçar, e aí a partir daí, enquanto
Sinto falta também, eu sei que aqui é uma reunião de inauguração, que a gente possa fazer uma imersão mais técnica, né? Do ponto de vista de geoprocessamento, como é que isso se comporta, e as tecnologias que a gente também está avançando do lado de cá na Bahia com o GeoBahia, então, assim, como é que isso poderia se falar, e também do ponto de vista de banco de dados e aplicação do SSD, né? Ou do SAG, como queiram chamar. É possível a gente ter acesso a esses, algum documento, alguns documentos, Sim, sim. e marcar Eu reuniões mais posso, técnicas? eu posso caminhar aqui os modelos, né? No caso aí, como é uma autarquia, né, superior, fica mais fácil. E aí é via convênio, né? No caso aí, eu acho que o caminho seria via convênio. E aí a gente já tem os modelos, né? Aqui da fundação eu posso caminhar o último aqui do IGARNE, né? Que foi feito. Tem E também, quanto, Roberto, alguma coisa que eles podem já começar a olhar. Não sei se tiveram acesso aos vídeos do YouTube que tem de descrição do funcionamento do sistema. Não sei quanto isso pode ajudar aí nas curiosidades, Jefferson. sim, com certeza. Eu acho que tudo que a gente puder ter acesso, tecnicamente, para a gente é muito válido. É uma Deixa eu imersão que a gente colocar. está fazendo agora. Gisele é expert, viu? Então eu estou entendendo que Gisele vai ser nosso ponto focal do lado de cá, fazendo intercâmbio aí conosco, essa conversa conosco. Se for possível, Gisele. Não sei, eu já estou aqui E, metendo os pés pelas mãos, né? e outra informação até para melhor entender como funciona, foi bom você mencionar a Gisele aí como referência. A gente normalmente também identifica alguém do órgão que vai trabalhar em conjunto, né, nessa parceria, para ficar como referência para interação, acompanhamento técnico, suporte local. Então é importante mesmo a gente já começar a pensar essa ideia de quem poderia centralizar a articulação, né? Normalmente a gente corre para tentar fazer uma primeira versão de produto assim que consegue, sabendo que a primeira versão ainda tem muita coisa a avançar, mas é importante que a gente já dê espaço e oportunidade para contribuições no específico do que seria mais interessante para ajustes. Então, o nosso modo de trabalho funciona muito mais de interações frequentes do que daquele acerto de trabalho que você tem um combinado no começo e quase não conversa depois, né? Então, essa é uma característica do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, essa interação com o Igarne, por exemplo, reforça muito mais essa ideia de como o trabalho é de construção coletiva, né, no sentido da aproximação. Né? Então, é realmente uma parceria que é formada, né, uma equipe nova que é formada em função de um projeto específico. Então, do lado de cá, a gente identifica como que a gente também está de gente, recursos humanos, né, do laboratório, se a gente vai precisar recrutar, se a gente tem gente disponível, gente que dá para confiar. Então a gente tenta fazer essa conta para não dar um passo maior do que as pernas, nem o contrário, tá? Então essa é uma dinâmica de como a gente mais ou menos trabalha em todos os projetos até aqui, né? E é isso. Eu acho que isso vai ser muito legal ter alguém, pode ser Gisele, espero que seja também, pela interação que já existe. Mas é isso, a gente vai interagindo mais frequentemente. Fala mais alguma coisa aí, Roberto. Não, é isso aí. A experiência dos outros projetos, né, mostraram que a participação de técnicos, né, com conhecimento técnico, né, assim, melhoraram substancialmente o produto, né? A gente trabalha sempre no compromisso de entregar o melhor produto para atender os requisitos, né, do parceiro. E aí, quando tem técnicos, né, engajados com conhecimento nessa questão, em ferramentas computacionais, em gestão de água, então, geralmente, a gente aumenta muito a qualidade, né, dos produtos que a gente vem entregando, a exemplo, né, do pessoal da PAC e SEMAR também, vocês podem, né, conversar com eles, né, É uma boa. certamente vocês têm relações, né, conhece alguém e pode perguntar sobre a experiência, e é constante, né, sempre a gente faz reuniões regulares para obter feedback, né, dos parceiros, dos técnicos, para que a gente sempre personalize de acordo com o entendimento, né, e as necessidades.
Certo, legal. Uma pergunta que a Jefferson ali, começou assim, eu acho que é uma preocupação tanto dele como da equipe do CEA, né, como minha. Como eu tinha falado no início, a gente tem já alguns sistemas aqui que a gente utiliza hoje, né, que são o CEA, que funciona já com toda a parte de protocolo e finalização, armazenamento de dados, etc., de processos de outorga, sendo que a parte de análise técnica mesmo, né, de balanço hídrico, etc., isso que é feito fora do sistema hoje, utilizando planilhas e tal, essa que é a parte que está mais atrasada, né. E nós temos também um sistema que é o GeoBahia, que é um sistema de informações geográficas também que a gente tem, que hoje a gente já traz algumas coisas, como informações sobre segurança de barragens, fiscalizações, a parte também de monitoramento já está incluída. Então, se seria possível também, em conjunto com vocês, fazer algo integrado com esses sistemas que já existem, ou se, no caso, seria vocês já têm esses módulos separados, né? Como é que funciona? Porque, por um lado, a gente tem pensado em fazer integrado ao CEA, mas, por outro lado, também a gente tem pensado em fazer uma coisa mais separada, porque é um sistema que já está um pouco sobrecarregado, enfim. Então, são algumas coisas que a gente tem que analisar também. A integração entre sistemas sempre é complicada, né? A gente pode seguir nessa linha da integração com um sistema já existente, e também tem a opção de já utilizar toda essa parte, né, que está pronta praticamente. Claro que vocês vão enxergar possibilidades, né, de melhorar, customizar alguma coisa, mas eu acho que é uma opção muito boa, porque a gente poderia, dentro do período de execução do projeto, focar mais, né, em desenvolvimentos novos, porque essa parte de integração ela vai custar um tempo dentro do projeto que pode ser significativo, né, com outro sistema. E pelo que eu percebi, é essa parte que a gente também já desenvolveu, que é a parte de entrada de dados, de pleitos de outorgas, das requisições, né? E a parte de gerenciamento, não é isso? É o que já existe aí, né, no sistema de vocês. Então, eu não vejo, não sei se vocês enxergam isso como um problema, né? Em, por exemplo, usar a base que a gente já produziu, porque não é que vai ficar independente, a gente pode se comunicar com o sistema já existente, mas, enfim, se a gente fizer essa integração do sistema de entrada de pleitos, de outorgas e gerenciamento com só o sistema de suporte à decisão, isso vai custar um trabalho, né, um esforço que talvez fosse melhor, né, a gente migrar, por exemplo, para esse sistema nosso, porque tem umas validações, tem validações que talvez o sistema atual não tenha. Então, tem que fazer uma comparação para ver o que é que se ganha, o que é que se perde. Eu acho que é sempre bom fazer esse estudo com uma reunião mais técnica, fazer a comparação dos dois sistemas para ver o que se ganha e o que se perde, e daí decidir se o que é melhor é a integração ou então fazer uma migração, né, para um outro sistema. Mas é possível trabalhar nessas duas linhas aí. Tem uma outra questão que é importante ponderar, eu acho, é também o que está acontecendo agora aí de realidade para vocês, né? A gente tem ali um conjunto de módulos, como o professor Roberto disse, né? Dá para trabalhar a integração com o que já existe, mas talvez hoje vocês tenham uma questão mais latente, assim, mais demandando mais de vocês, assim, mais atenção, preocupação. Por exemplo, aqui no caso de Alagoas, a gente tinha uma questão que correu para tentar atender logo. Com Sergipe parece que tem uma questão também que a gente está conversando para ver como vai ser. Então, é olhar o que parece mais importante agora. Se o foco for essa integração entre os diversos sistemas, aí, então vamos parar para ver com mais calma essa questão, né? Uma questão que é sempre importante considerar é como que a base de dados ela facilita essa integração dos procedimentos.
E se a gente estiver conversando com sistemas que hoje não têm essa facilitação da interação entre as bases, essa é uma questão importante. Então, para a gente aqui foi muito importante essa consideração lá no começo ainda. E assim a gente vem ampliando gradualmente. Mas é uma questão para considerar. Tem mais gente aqui também que é conhecedor da área de tecnologia, de informação, né? Então pode ajudar mais nessa ponderação. Só para destacar essa questão da integração que o professor Christian falou, a integração não só com o SEI, tá? A gente tem integração com o SEI, com os outros módulos do nosso sistema de informações de recursos hídricos, né, como fiscalização, monitoramento. Então, por exemplo, as informações das outorgas vão para os outros módulos também e vice-versa. E também tem a integração com a parte da ANA, então, autobacias, a gente tem a integração com a parte do QNAR, reservatórios. Então, tem os sistemas da ANAS também, a gente conseguiu fazer essa integração, né, com a parte de dados, né, o HydroWeb, a gente consegue carregar toda essa parte de dados para o banco local e trabalhar com as estações locais no módulo de monitoramento. Então, essas são as integrações, né? São várias, mas isso é um ponto importante a ser considerado, né? Se a gente usar esse sistema, a gente pode trabalhar com essas integrações existentes e melhorar. Ou fazer outras. Ou adicionar módulos que levem a alcançar essas coisas também nos que já existem. Tem o INEMET também, que a gente está avançando aqui. Agora a gente vive o interesse aqui de negociação de governo, né, com o CEMADEM, que é uma questão importantíssima para esse momento de alerta também, né. Mas é isso, tem uma questão de engenharia aí que é importante, né, não à toa também a gente percebe como muito importante o conhecimento dos procedimentos internos de gestão, né. Então por isso que é importante ter um técnico que conheça bem como é que funcionam as interações entre os diversos setores locais para liderar essa interação, né. Funcionou muito bem até aqui com os outros locais, espero que Gisele, por exemplo, possa fazer esse papel aí internamente. Na verdade, a gente, até Maria Daniela, que é a representante da diretora-geral e atual secretária, ela era para estar nessa reunião conosco, Gisele. E, infelizmente, ela não pôde participar porque ela teve que tirar férias, enfim, já tinha algo pré-agendado. Mas a gente entende que essa capilarização junto às áreas, a gente já teria esse preposto da alta gestão aqui conosco nessas discussões. Então, assim, o que eu acho relevante é a gente entender o modelo conceitual proposto para vocês, e eu acho super relevante o trabalho de vocês, porque ele tem uma temática específica, que é a temática das águas, e às vezes ela não necessariamente ela se mistura com a pluralidade da regularização como um todo. Então eu acho que a gente casa essas duas coisas. Então, a entender essa abrangência do escopo do projeto de vocês, entender como é o estado da arte hoje, Gisele, da outorga aqui dentro, e isso aí você dá um show, e a gente tentar fazer exatamente um entendimento de como isso se complementa. Porque, assim, a gente é café pequeno nesse processo, então a gente vai entender e aí levar a proposição para quem efetivamente decide. Olha, isso aqui eu acho que o caminho correto é esse. O que eu acho bacana é que no INEMA, eles estão muito sensíveis, e agora na secretaria, ao opinativo técnico. Então, quando a gente apresenta, né, Gisele fez uma apresentação recentemente para a secretária, então ela tem uma sensibilidade de respeitar o opinativo técnico muito grande. Isso, pelo menos, nos deixa muito tranquilo. Não sei se vocês compreenderam. Entendi, diria que tem que aproveitar. Infelizmente, a gente pegou isso aqui em Alagoas também já, não foi trivial, mas depois que teve sorte de cair alguém, como também em Pernambuco, que entendia mais dos procedimentos, e aí começou a ter melhoria dos sistemas para gestão, para trabalho técnico, né, de quem decide na ponta, os analistas, aí depois ficou difícil de parar o trabalho, né, parar a melhoria. Então, talvez seja muito interessante mesmo avançar nessa conversa. Então, assim, para finalizar, né, que já está dando horário de 10 horas, eu queria solicitar isso que Jefferson pediu, né, de vocês, se possível, enviarem o modelo para a gente dar uma olhada sobre essa questão do convênio, que aí a gente vai também conversar internamente, né, sobre isso, né, ver se realmente é possível e não, e aí depois a gente tenta agendar uma segunda reunião para trazer, né, essas questões e até, se for o caso, aprofundar mais na parte técnica também.
E só para complementar, o link dos vídeos do YouTube, que eu acho que você já sabe, né, Gisele? Para a gente poder dar Eu transparência para o resto, né? coloquei Pelo no chat, sim. chat, aqui no chat tá o link da playlist do módulo de gestão de outorgas. Nesse canal também tem alguns vídeos, né, que mostram o aplicativo de fiscalização e algumas apresentações também do sistema de suporte de decisão para a ANA, também tem aí, que a gente fez. Então tem o material, dá para conhecer já um pouquinho, né, sobre o sistema. E aí a gente deixa para Gisele e Roberto combinarem aí outro encontro, ou já querem deixar aqui acertada? Eu acho que talvez seja melhor a gente fazer o trabalho de bastidor. Desculpe, viu, Gisele? Eu acabo me tomando a fala, desculpa. A gente só amarrar com a chegada de Maria Daniela, porque é interessante que Uhum. essa participação dela já nos habilite a falar com a secretária de forma direta. Então, se a gente puder chegar. É porque eu acho que ela vai tirar 15 dias de férias, é rapidinho. Ou 10 dias, eu acho. Acho que é uma boa ideia. E daí a gente faz uma apresentação mais técnica, detalhando mais tecnicamente os sistemas e daí vocês podem, né, conversar internamente, né? Mas eu já posso caminhar já o modelo de convênio, a minuta, né? Que a gente preparou aqui para o IGAR. Pronto, ótimo. Muito obrigada, então, gente, os professores pela disponibilidade, os colegas também. E aí a gente vai se falando, então, para dar continuidade, né, nesse projeto. Muito obrigada. Tchau, tchau, Obrigado, obrigado. José. Obrigado a todos. Um Tchau, abraço. Obrigado, pessoal. gente. Bom dia. Fiquem Bom bem. dia, Boa gente. semana. Tchau, tchau. Obrigado pela Obrigada, pessoal. Bom dia.